Oi, gente, Pai do Senhor, então eu fico responsável por dar a palavra hoje. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em Jonas 1, versículo 2 e 3. No versículo 2 diz assim: Deus chama Jonas e diz: Dispõe-te, Jonas, vai a Nínive, clama contra ela, porque a malícia dele subiu até mim. Já no versículo 3 a gente vai ver que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e ele pegou um barco e foi para Tarsis. O que me chama a atenção é porque na cabeça de Jonas, e a gente pode até se questionar como alguém pode botar na cabeça, e a gente tem esse conceito dentro da gente de que Deus é onipresente e ele está em todo lugar. Até o Salmo 139 fala disso, de que para onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer nas profundezas, se eu armar minha cama nas profundezas, tu também vai estar lá. E a gente pode até se questionar como alguém pode colocar na cabeça que vai fugir da presença de Deus. Mas na cabeça de Jonas era assim. E a gente não vê ele falando, vou fugir, vou fazer. Não, ele vai se dispor, vai se colocar para fazer isso e para fugir. E muitas vezes é isso que acontece. A gente foge da presença do Senhor nas nossas atitudes, nos nossos atos. E sabe, muitas vezes é isso, de não querer fazer, de não querer obedecer, de não querer se aproximar dele, de não querer estar perto, de se dispor para estar perto da presença dele. E sabe, a gente percebe que muitas vezes é por circunstâncias. Em Jonas, a gente não vê ele falando de que eu vou fugir porque eu tô passando por luta. Não, depois ele até diz que sabia que Deus era bondoso e ia perdoar o pessoal de Nínive. Mas muitas vezes o que nos distancia de Deus e nos faz querer agir como Jonas é isso, de circunstâncias, de muitas vezes de muita luta. E sabe, o que o Senhor quer é que a gente se aproxime dele, que não seja preciso que a gente passe por essa tempestade, que não seja preciso que a gente caia na barriga de um peixe para acordar, para despertar, que o Senhor está nos chamando para viver o nosso chamado, para querer se aproximar da presença dele, porque aqui se a gente for pegar o original da palavra se dispor, é justamente isso, se colocar de pé. E ele se colocou de pé para fugir, quando na verdade ele poderia ter se colocado de pé para fazer, para cumprir. E o Senhor está nos chamando para se colocar de pé, para cumprir, para fazer, para ser algo nele. Talvez encarar Nínive seja difícil. Para Jonas era difícil, Tarsis era o caminho mais fácil. E muitas vezes a gente tende a ir para o caminho mais fácil. Elias, quando ele foi confrontado ali com a palavra de Jezabel, ele quer fugir para a caverna. E tem um salmo, que é o Salmo 55, versículo 6, que vai dizer, olha, quem me dera asas para fugir aqui desse local. E muitas vezes parece que o caminho mais fácil é abandonar, o caminho mais fácil é deixar, é não fazer, quando na verdade o Senhor está nos chamando para viver para Ele, para querer o caminho que talvez seja o mais difícil. Até a Bíblia mesmo fala que a porta é estreita, o caminho é apertado mesmo, a gente vai passar por dificuldades, mas cabe a nós obedecermos o que o Senhor quer que a gente faça, obedecer o que Ele quer. E como eu falei anteriormente, se a gente for pegar o original da palavra se dispor, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se de pé. Então o que o Senhor quer é que a gente se levante pela causa. Naquele momento, o que o Senhor queria de Jonas era que ele se levantasse por aquela causa que era a vontade dele salvar o pessoal de Nínive, era da vontade dele. E hoje, atualmente, é da vontade do Senhor ir de encontro com as pessoas que estão se perdendo, ir de encontro através do nosso ministério, através da nossa vida. Então, que o Senhor possa ver isso em nós, de pessoas que se levantam pela causa, de pessoas que estão ali de pé por algo, não para se dispor para fugir, mas se dispor para estar na presença dele, estar no centro da vontade dele, estar onde o Senhor quer que a gente esteja, estar onde ele nos chamou para estar. Existe um louvor que diz justamente isso, de que eu quero estar onde você está. Então, que esse seja o desejo do nosso coração, que a gente possa querer fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e que essa seja a nossa oração, porque o Senhor tem nos chamado para orar, o Senhor tem nos chamado para jejuar, o Senhor tem nos chamado para fazer, para cumprir o nosso ministério. Coisas que não faltam para fazer, e o Senhor está nos chamando para mergulhar, para querer mais dele, para se dispor para fazer, para se dispor para estar, para se dispor para ser. Então, que essa palavra fale com você assim como ela falou comigo. Amém?